O quinto sinal vai marcar 8h30 da manhã. O Jornal da Bandeirante, gente, nesse sábado recebe o presidente da Única, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, Marcos Ianchi. Bom dia, Marcos. Bom dia, é um prazer estar com vocês novamente. E vamos falar muito aí sobre o etanol, né, que é o nome mais sofisticado do famoso álcool. E quando nós falamos aqui do pró-álcool nos anos 80, não, Joemir Betting, bom dia. Nossa, foi uma guerra até política para defender a criação do pró-álcool, que foi muito atacada, a invenção do pró-álcool, mesmo na situação de estado de choque do petróleo na época. É preciso inventar uma vacina anual, porque cada ano é um panorama diferente. Agora os jornais estão saindo todos publicando que é muito mais vantajoso utilizarmos a gasolina. Pois é, aí passado essa desconfiança instalada lá nos anos 80 com carro a álcool, a gente viu de novo, né, Marcos, um desabastecimento do setor. Muita gente foi obrigada a começar a optar pela gasolina, porque o álcool subiu muito de preço. Enfim, por que o mercado ainda não se ajustou e não há oferta adequada de álcool para todo mundo, para que as pessoas possam escolher livremente na bomba se querem o álcool, a gasolina, enfim? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, olha, eu acho que é um prazer poder estar aqui com vocês hoje e estar podendo falar um pouco sobre o que está acontecendo, né? Na realidade, esse setor cresceu 10% ao ano na última década, sabe? Ele vinha numa taxa imensa. A gente dobrou a quantidade de cana em uma década, portanto dobramos o que o Brasil levou quase 500 anos para fazer. Em uma década a gente conseguiu dobrar, passamos de 300 para 600 milhões de toneladas. E lá para 2005, 2006 houve 100 novos projetos, 100 novas usinas, de um total naquela época de 320, né? Então a gente vinha crescendo aceleradamente, acompanhando o crescimento da frota flex, que foi o que puxou o setor de fato a partir de 2003. Uma frota flex que hoje já chega a 90% dos carros novos e 50% da frota total. Mas a verdade é que a crise financeira de 2008 afetou duramente o setor, né? Ele pegou exatamente aqueles que tinham feito mais investimentos. E 1/3 das empresas entrou em dificuldade e passou por reestruturação. Foi aí que a gente viu a entrada desses grandes grupos todos que passaram a fazer parte lá do setor, petroleiras, todas as grandes petroleiras hoje, a Petrobras, a Shell, enfim, outras aí que estão vindo por aí, várias empresas lá do agronegócio tradicionais, e houve essa consolidação. E a consolidação foi feita na direção da compra de empresas em dificuldade. Portanto, não houve cana nova. Houve basicamente compra de empresas em dificuldade em vez de investimentos em novas unidades. Era uma incapacidade de financiamento do próprio investimento. Pelo que parece é só o poderio, só o dinheiro que está resolvendo. Os mais poderosos absorvem os menores e fica resolvido o problema. Não, na verdade não fica. O que houve foi que houve essa consolidação, portanto esses investimentos foram para empresas que estavam em imensa dificuldade lá para 2008. Houve também problemas climáticos severos nas 3 últimas safras. E houve um outro problema que hoje talvez seja o mais grave, porque já que essa consolidação já aconteceu, hoje a gente está com várias empresas novas e várias empresas sem maiores problemas hoje para investimento. Mas o que houve de muito grave foi essa questão lá da gasolina, que ficou lá com seus preços parados, né, nesses últimos 6 anos, não houve alteração. E basicamente, como nós tivemos um aumento de custos do etanol... Ficou parado artificialmente, né, Marcos? Exatamente. Houve, desde 2006, que o preço de bomba praticamente não se altera. Houve aumentos de preço da Petrobras na refinaria, compensados por redução de imposto pelo governo. O governo reduziu os impostos da gasolina nesses últimos anos, e hoje a tributação que incide sobre a gasolina é muito semelhante àquela que incide sobre o etanol. Quer dizer, a gasolina se tornou imbatível na competição da bomba da esquina. Pois é, nós fomos numa direção oposta, né? Quer dizer, enquanto outros países estão incentivando lá o etanol e, enfim, dando aí condições de competitividade cada vez maiores, através lá de subsídios, através de programas lá de mandatos de mistura, etc., nós aqui
Temos esse mandato hoje de 20%, mas já foi 25%, né? Agora houve, na verdade, essa redução. Mas o que houve de mais grave foi que a gente teve uma desoneração da gasolina, mas não teve do etanol. Eu acho que se o governo não quiser alterar o preço da gasolina, porque essa política vem sendo já mantida há vários anos, e hoje a alegação é que não pode se alterar por razões da gente ter chegado ao teto de inflação, né? A gente teria que, pelo menos, tirar um pouco a taxação sobre o etanol. Quanto é a taxação sobre o etanol? Olha, a taxação sobre a gasolina, que era de 47% em 2003, 47% do preço de bomba, isso se a gente somar a CID, né, o ICMS e o PIS/COFINS, que são todos os impostos, ela caiu para hoje em torno de 34%. Ainda caiu bastante, está super alta. Do etanol fica em torno disso? O etanol está em torno de 31%. Só que o etanol tem 30% menos conteúdo energético do que a gasolina. Portanto, se a gente for olhar a taxação por quilômetro rodado, hoje se taxa mais o etanol do que a própria gasolina. O único local onde existe uma taxação bem mais baixa para etanol é São Paulo, que é o estado aqui que tem o ICMS mais baixo para etanol, igual ao do diesel. E é por isso que se consome tanto etanol nesse estado. E nos outros estados... O problema tecnológico não existe, né? O aperfeiçoamento da colheita, o tratamento da cana. Eu imagino, se Cuba tivesse a extensão territorial do Brasil, que desempenho ela teria com os atuais métodos de colheita lá? Olha, Cuba já foi muito eficiente em etanol, em toda essa produção lá de cana, já foi maior do que o Brasil nas exportações e infelizmente parou, né? E hoje teria que eventualmente reativar e ela está muito abaixo do que a gente consegue aqui em termos de produtividade. Sim, mas ela não tem o aparato de implementos que o Brasil tem, essa é a razão da pergunta. Se tivéssemos igualdade de condições da área de plantio, o tamanho do país e tal, se com esses métodos de extração nós estamos atrasados, ou é o Cuba que está certo, é mais econômico, qual seria a tendência? A verdade é que a maioria dos países do mundo só produzem açúcar a partir da cana. Como a gente faz dois produtos, a gente tem uma competitividade maior, nós temos custos mais baixos que outros países, mas tivemos aumento desses custos nos últimos 5 anos. Principalmente preço de terra, preço de mão de obra e alguns insumos importantes da cana. Então, esse aumento de custo, que foi da ordem de 40%, fez com que se achatasse de uma vez a margem entre preço de venda e o próprio custo, né? Então, hoje, a dificuldade maior não é o açúcar, não é o etanol anidro que é misturado na gasolina, porque esse, de certa forma, tem o seu mercado garantido pelo mandato. O problema está no hidratado, que é aquele que compete com a gasolina na bomba e que pelo fato dele ter mais consumo, né, quer dizer, um menor conteúdo de energia, ele tem que ser mais barato, né, 30% pelo menos mais barato do que a própria gasolina. Quanto é que se produz de álcool anidro em relação ao hidratado? Olha, então, nos últimos números que a gente teve uma quebra de safra nesse ano agora que termina, da ordem de quase 20% em etanol. Tá? 7% em açúcar, né? E 11% em cana. Portanto, foi uma quebra imensa para um ano apenas. Por intempéries, né? Ou por falta de atrativos? Olha, foram as duas coisas. O que houve foi um problema de seca do ano passado, que prejudicou demais a cana, né? E no ano anterior tínhamos tido chuva demais, então, quer dizer, uma situação já de 2 anos com o clima muito ruim para a cana, e tivemos a falta de investimento de 2008 para frente. Não houve renovação dos canaviais, os canaviais envelheceram. Portanto, a produtividade naturalmente caiu. Então, nós já produzimos 85 toneladas por hectare, que é um valor bem mais alto do que a média mundial, que deve estar em torno de 50, 60 toneladas. Mas agora a gente caiu para 70 toneladas por hectare. Então, nós temos que recuperar canaviais no curto prazo. Certo? Temos pelo menos, eu diria, 20% de capacidade ociosa hoje, que precisa de cana. Depois temos que expandir as unidades existentes, principalmente aquelas que foram feitas em 2005, né? E depois temos que construir pelo menos mais 100 novas unidades. Isso só para manter a participação do Brasil no mercado mundial de açúcar, que hoje é de 50% do mercado mundial,
e para manter o atendimento de 50% da frota de veículos leves do país. E tem dinheiro para isso? Tem financiamento para isso? Em maio, junho de 2008, quando o petróleo bateu acima de 140 o barril, percebeu-se então uma espécie de invasão de capital estrangeiro no setor. É claro que não houve a expansão muito grande da área do canavial, houve apenas quase que uma troca de ativos, de donos de ativos, o estrangeiro no lugar do brasileiro, mas agora, por exemplo, tem uma outra restrição séria para o investimento estrangeiro, que é o da posse da terra, né? Exatamente. Como é que está sendo resolvido ou administrado esse problema? Pois é, esse é um dos grandes problemas para esse novo ciclo de investimentos, porque a participação dos estrangeiros hoje deve chegar a 30% do setor. Ela era de 10 a 5 anos atrás, e hoje com essa restrição para a compra de terras por estrangeiros, vai ser difícil que hajam novos investimentos por parte dos estrangeiros, que é de onde vem a maior parte do capital hoje, porque existe grande interesse de investimentos em agronegócio, né? Você sabe que nos próximos 25 anos, a gente vai ter pelo menos 3 bilhões de consumidores a mais no mundo, entre crescimento populacional, aumento de renda nos países em desenvolvimento. Portanto, tem grande interesse pelos investimentos. Isso não vai acontecer se houver esta restrição. No caso da cana, se ele for dono da terra? Pois é, em cana é muito importante que aquele que faz usina tenha posse de uma parte da cana que ele precisa, seja através de cana em terras próprias, seja através de arrendamento. Cana e a celulose são duas atividades que não podem, que existe uma grande perecibilidade do produto e ele não pode ser transportado a distâncias maiores do que 30, 40 quilômetros da usina, senão a cana perde competitividade, ela vale muito pouco a cana. Então, a usina, quando ela vai lá para uma área nova, ela tem que ter condição de plantar cana em volta da usina, e é exatamente por isso que se quer comprar terra ou arrendar terra. Com esse novo parecer que foi feito pela AGU, fica muito difícil para que os estrangeiros façam isso. E isso está afugentando investimentos.